Boa noite. O acesso à informação é hoje muito mais fácil do que alguma vez foi. O patamar educacional da humanidade é o mais alto de sempre. Essas duas grandes conquistas da civilização e da democracia deviam tornar-nos menos permeáveis a nos deixarmos enganar pelas notícias falsas, pelos encantadores de serpentes, pelos vendedores de banha da cobra, pelos populistas. Ou será que não? Será que por sermos biologicamente como somos, nunca nos conseguiremos livrar dos profundos efeitos das nossas dissonâncias cognitivas impressas no DNA e por isso essa camada de racionalidade que todos achamos ter é apenas superficial e incapaz de evitar que muita gente caia no conto do vigário, quer ele seja sob a forma de movimentos anti-vacinas ou de populismo? Para nos ajudar a discernir sobre este tema, temos hoje o cientista Ludwig Kripal, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Bioquímica. Investiga na área da bioinformática, com um foco na utilização da inteligência artificial para modelar questões inerentes à biologia. Assume-se como cético e alimenta o seu pensamento crítico no blog Que Treta. A não perder esse blog. Já agora, foi durante bastantes anos professor de pensamento crítico na faculdade, na FCT. Antes de lhe dar a palavra, vou ler aqui alguns apontamentos de um post que o Ludwig colocou no seu blog ontem, a pretexto desta conversa de hoje e do seu pensamento sobre o tema, naturalmente. Citando, uma treta é mais do que uma afirmação falsa. Um erro, uma conclusão precipitada ou uma crença injustificada não são por si só tretas. Mesmo uma mentira descarada pode não ser uma treta. O que caracteriza a treta é a argumentação manhosa com a qual se tenta racionalizar uma tese que se percebe não ter fundamento adequado. Mesmo quando não é para enganar terceiros, o recurso a estratagemas argumentativos para disfarçar o disparate implica desonestidade intelectual. É esta aldrabice que torna a treta muito mais interessante que a mera falsidade. Olá, Ludwig. Talvez seja bom começarmos por aqui. Obrigado por teres aceito o nosso convite. O que é uma treta? Olá, João. Olá, Rui. E olá a todos. Obrigado eu pelo convite. É muito agradável sempre participar nestas coisas. E já agora, parabéns por organizarem isto. Estive a ver alguns dos outros vídeos e acho que é uma iniciativa mesmo muito interessante. Obrigado. Mas sim, a ideia aqui da treta é que implica este esforço consciente para tentar criar uma narrativa martelada ou assim, para justificar algo que, de alguma forma, mais ou menos consciente, alguém nota que não se consegue propriamente justificar. Não bate certo, mas então vai-se inventando uma forma de tentar chegar lá, mesmo que aquilo depois seja manhoso, não é? E se nós examinarmos com cuidado, podemos descobrir isso. Tu és engenheiro, eu também sou, e há uma coisa muitas vezes que é a engenharia inversa, não é? Ou seja, nós olhamos para uma coisa e tentamos perceber como é que aquilo funciona. O que tu estás a dizer é que quando não há pensamento crítico, o que estamos a falar no fundo é em arranjar justificações para aquilo que já queremos que seja a conclusão. Sim, bem, eu não sou engenheiro, mas sim, essa é a ideia. Ok. Pensei que eras da FCT também, ok. Mas é um pouco isso, se bem que por vezes a engenharia inversa é o que nós temos de fazer para detectar a treta, não é? Para descobrir que aquilo é uma treta. Temos de ir ver o que é que está a acontecer ali por trás para vermos que, na verdade, aquela narrativa que nos estão a dar, aquele argumento que querem que leve àquela conclusão, na verdade acaba por não justificar aquilo, ou então parece justificar, mas só num âmbito de aplicação muito estreito, que depois se nota que afinal aquilo não generaliza, não é uma coisa que possamos aceitar como justificação. Agora, quem está a criar a treta pode não estar com muita sofisticação nisso, não é? E aí agora temos gamas muito diferentes de como é que se faz uma treta. Por exemplo, no criacionismo ou em alguns extremismos políticos ou assim, nós temos muitas vezes a treta a ser criada com mentiras descaradas, simplesmente. Portanto, como é que se justifica esta conclusão? E com milhões, não é? No criacionismo até fazem museus gigantescos e arcas não é, portanto, o esforço é grande mesmo. Sim, mas mesmo podem, por exemplo, simplesmente dizer que a datação por métodos radioativos não funciona. E pronto,
sabemos que funciona, mas eles partem daí que é para depois conseguir chegar lá à conclusão que eles querem. Essa é uma forma muito básica de fazer uma treta. Podem também fazer tretas simplesmente criando ali textos e textos de coisas que no fundo não têm nada a ver com a conclusão. Se vocês pesquisarem como é que funciona o tarot, vão ver ali muita história de quando é que foi inventado, a Idade Média, dos arcanos maiores, arcanos menores e não sei o quê, e no fim, mas afinal como é que funciona? Porquê é que aquilo funciona? Não chegam a lado nenhum, não é? Claro. Mas essa treta toda é criada um pouco para desviar a atenção de que a ideia de que aquilo serve para tentar ver o futuro ou qualquer coisa desse género é absurda. Portanto, vão disfarçando isso. Depois há tretas mais sofisticadas, não é? Quando nós vemos estes movimentos, por exemplo, anti-vacinas e coisas assim, até chegou a haver um artigo publicado, não é, da relação das vacinas com o autismo, que depois se descobriu que realmente era treta, não é? Faz parte desse argumento manhoso, mas quando chega a esse nível de sofisticação já se torna muito difícil andar a descobri-lo, não é? Portanto, há aí uma gama muito grande de engenharia. Estava a pensar abordar isto mais à frente, mas encaixa já aqui, já que mencionaste esse artigo das vacinas e do autismo. A questão é, vamos lá ver, obviamente os cientistas são pessoas e, portanto, não são imunes àquilo que faz, por vezes, com que certas tretas surjam. Mas, muitas vezes, é difícil compreender como é que certos cientistas persistem depois. É mesmo só fuga para a frente e desonestidade intelectual? Ou tu achas que às vezes há casos em que eles estão genuinamente convencidos de que estão certos? Eu não sei se podemos fazer essa distinção, porque se nós considerarmos que a honestidade intelectual inclui também a responsabilidade de não nos deixarmos prender demasiado a hipóteses que possam estar erradas, ao ponto de depois não reconhecer que estejam erradas. Então, no fundo, a convicção excessiva em algo e a relutância em abandonar essa tese é em si uma forma de desonestidade, quanto mais não seja por negligência, não é? Não está a cumprir o dever de se afastar o suficiente. Mas isso implica que é preciso quase ser sobre-humano para garantir que isso não acontece, porque claro, já estamos a exigir demais das pessoas que sejam tão perfeitas ao ponto de nunca cometer esse erro, de não se comprometerem demais numa hipótese que depois não consigam abandonar, etc. Portanto, na verdade, o que acontece em ciência é que a ciência não é feita por uma pessoa, é feita por muitas pessoas a dizer mal umas das outras, basicamente, e a tentar mostrar que os outros não têm razão. Isso. Claro. Portanto, essa é uma citação que eu gosto do Bohr, que é a verdade, no fundo, é aquilo que sobra quando nós estamos a tentar mandar abaixo, não é? Tentar mostrar que não é, e depois às tantas desistimos, porque não conseguimos. Então, o que resta aí é o pouquinho de verdade. É verdade. Ludwig, nós estamos numa conversa e estamos a falar da treta, mas não confundir com as conversas da treta, que era uma coisa muito interessante, e com o António Feio e com o Zé Pedro Gomes. Ok, já percebo o que é uma treta. Onde é que tu vês as tretas? Ou seja, em última análise, uma boa parte, se calhar, do trabalho de ciências sociais até pode ser incluído no que estamos a falar, ou não? Onde é que tu estás a ver? É mais na política? É mais na espiritualidade? É mais agora nesta parte das redes sociais, das teorias da conspiração? Onde é que eles estão? Eu acho que a treta é algo que surge naturalmente da linguagem. Se uma espécie como a nossa, que usa a linguagem para transmitir ideias, para persuadir e assim, a treta é óbvio que toda a gente vai usar. Se nós queremos convencer outros de alguma coisa, ou até convencermos a nós próprios de alguma coisa, sim, e não vemos que aquilo seja obviamente verdade, falta ali, provavelmente não é, mas não queremos admitir isso. Então, a saída, ou admitimos, pronto, não percebo nada disto, ou então inventamos uma treta. E aí, se nós vimos a história toda da humanidade, foi tudo tretas até muito recentemente, não é? Porque a própria ideia de vamos lá ver se isto é uma treta ou não, acaba por ser uma coisa muito recente com o aparecimento. Enfim, então, no princípio podemos ver filosofia talvez, mas depois certo, principalmente com a ciência mais recentemente. Então o oposto da treta é o raciocínio lógico, ou há aqui ainda nuances?
Como é que nós, do ponto de vista humano, nós para decidirmos, utilizamos, por exemplo, a inteligência emocional. Onde é que isto encaixa? Como é que tu vês isto? Bem, o raciocínio em si, um raciocínio é uma linha de inferências que leva a uma conclusão. Certo. E isso também serve para fazer tretas. Porque se nós formos bastante seletivos do nosso ponto de partida, ignorarmos outros aspectos, etc., não é? Nós conseguimos criar um raciocínio que até pode ser válido, que vai dar uma conclusão falsa. Okay. Por exemplo, água com whisky embeda, água com vodka embeda, água com gin embeda. Então vamos concluir que a água embeda porque a explicação melhor. Nós podemos fazer isso se nós ignorarmos que a água sozinha não embeda e não dissermos ao outro isso, não é? Aí conseguimos construir, se calhar, um argumento que até é válido para chegar à conclusão errada. Portanto, eu penso que a treta não é o oposto da lógica. Aliás, se nós formos, por exemplo, ver a teologia assim, tem imensa lógica, não é? E é treta a mesma. Portanto, não é necessário, e é por isso que uma fraqueza com algumas abordagens do pensamento crítico e assim, é o foco excessivo na argumentação em si. Porque se nós descuramos o que está à volta, não é? O uso correto das evidências, os contra-argumentos e assim, e se olhamos demasiado para a estrutura de um argumento, de uma linha, da expressão de uma linha de raciocínio, aí podemos estar a cair facilmente na treta e não identificar a treta. Portanto, no fundo, eu diria que são opostos. No fundo, um argumento é, obviamente, reflexo de um raciocínio, mas não revela pensamento crítico necessariamente, não é? Isso que tu disseste do caso da água demonstrou isso. Mas levando isto a um extremo muito grande, por exemplo, o Harari fala que o ser humano, não sei se leste, está muito na berra, o Sapiens, por exemplo, fala muito nas ficções, no ser humano como a única espécie capaz de construir ficções. E, na verdade, se a gente levar a um extremo, essas ficções são todas treta, não é? Ou seja, o dinheiro é uma treta, a democracia é uma treta, no sentido em que são construções humanas que fazem com que nós vivamos metidos nela como se a realidade fosse exatamente assim, mas o dinheiro só tem valor porque a gente lhe dá valor, não é uma coisa intrinsecamente com valor. Quer dizer, no início até podia ser portanto, esse tipo de conceito, bem, mesmo no início as coisas têm um valor inerente eventualmente à escassez e pronto, mas de qualquer maneira o ponto aqui é onde é que está essa fronteira, não é? Eu acho que não, nesse caso eu não diria que era treta se nós estivermos mesmo, honestamente, a tentar perceber o que é o dinheiro, não é? Portanto, se nós admitimos que o dinheiro é uma convenção para fazermos contabilidade do que é que um deve ao outro, para podermos trocar bens e serviços de uma forma mais standardizada e coisas assim, então aí nós não estamos a contar uma treta, porque a ideia não é criar uma narrativa manhosa que leva o outro a uma conclusão que nós já desconfiamos que não é correta. Isso é que é o cerne da treta, não é? O cerne da treta é aquela artimanha que ou é para me enganar a mim próprio, porque eu quero pensar que a minha crença é racional, então invento aqui umas desculpas para isso, ou quero enganar o outro, mas existe essa componente de desonestidade em que nós estamos a tentar criar um caminho que leva a um sítio que nós até desconfiamos que não é onde devíamos chegar. Mas se nós estamos a criar uma fantasia, por exemplo, a presidência da República, isso é uma ficção, não existe uma coisa na natureza que é a presidência da República. Mas pode ser útil e nós podemos dizer, ok, vamos fazer isto por convenção, porque isto pode dar jeito para dividir os poderes de quem governa o Estado e coisas desse género, e desde que se perceba qual é a ideia, portanto, se estamos honestamente a tentar perceber o que é que está por trás daquilo, então aí não é treta, não estamos a tentar com manhas. Ludwig, portanto, o que está na base da treta é a desonestidade intelectual, certo? Sim, a desonestidade intelectual, sim, e mas depois há dois géneros. Nessa manha. Depois há a desonestidade intelectual, vamos chamar-lhe, digo eu, consciente e inconsciente, ou seja, no caso da religião, a grande parte dos religiosos acreditam fervorosamente naquilo que estão a dizer. Certo. E isso acho que não é necessariamente treta, porque se uma pessoa diz acredita em Deus e o outro pergunta porquê? Porque tem fé. Não há aí treta nenhuma. Não existe uma manha de tentar dizer que aquilo é racional ou assim.
Agora, se vier, por exemplo, com o argumento ontológico que a coisa tal... que Os dinossauros nunca existiram, que a Terra só tem 5.000 anos. Mas esse tipo de coisas, isso é treta, não é? Porque aí estão a tentar, sabem que aquilo não é justificado por nada de racional, mas estão a tentar fingir que é. Não é? E aí sim. Mas há muita gente que acredita piamente que é assim, nem põe a hipótese de ser de outra forma. Portanto, isso é aquilo que o Rui dizia, nos casos é consciente, ou seja, quem está a tentar dizer isso sabe que é treta, mas tenta na mesma, e outros julgam que não é treta, não é? Não sei, eu diria assim, se nós considerarmos que parte da honestidade intelectual é reconhecer quando não temos justificação para acreditar numa coisa, então acreditar coisas por fé ou assim é em si desonestidade intelectual, pelo menos no sentido de negligência, porque a pessoa está a fazer uma coisa e devia ter o cuidado de não fazer. Mas não é treta porque não está a criar uma artimanha para tentar justificar aos outros ou a si próprio que isso é a conclusão certa. Portanto, simplesmente acredita e diz eu acredito, ponto. Não há treta nenhuma aí. Não há uma... Sim, não é treta neste sentido. É falso, pronto. Agora, se diz Deus são 3 pessoas numa substância porque não sei o quê, e da Bíblia e tal, e agora aí sim, aí temos uma treta, porque depois o que está a dizer, na verdade, não justifica aquela conclusão, e aí já temos essa artimanha para tentar dar ar de racionalidade numa coisa que se reconhece que não é racional. Mas quando as pessoas dizem que há vida depois da morte, ninguém sabe, que na verdade ninguém sabe, mas eles acreditam. Mas, os religiosos acreditam, não é? Que há vida depois da morte, ou acertou por acaso, não é? Por sorte, ou mas, então está a dizer uma coisa que é falsa. Mas não há aí treta nenhuma, não é? Agora, se é que há vida depois da morte, porque segundo Kardec, não sei o quê, e quando se fala por coisas, aí sim, isso é a treta, não é? Porque agora está a vir com essas manhas para ver se a gente se convence. Olha, deixa-me fazer-te aqui um desafio difícil e inesperado. Estamos em campanha eleitoral, presidenciais. Tu consegues fazer uma escala da treta para os candidatos presidenciais? Uma escala, penso que é difícil, porque ficam todos nos extremos. Queres dar alguns exemplos? Vá, 3 exemplos, vá, 3 exemplos. A campanha para as eleições é mesmo uma situação paradigmática de treta, porque não há, para já não há possibilidade de estar mesmo a tentar discutir as coisas como elas são, não é? Muitos problemas que os políticos deviam resolver são problemas muito complexos. E é muito difícil explicar porque é que isto está de ser certo assim. Não percebe, temos complexos. E depois, quando é para angariar votos, o que interessa é convencer as pessoas que há ali uma solução. Podem nem dizer que solução é que é. Por exemplo, o André Ventura tem muita gente que quer votar nele e ele não diz nada em concreto do que é suposto fazer, não é? Claro. Mas mesmo do outro lado, mesmo, por exemplo, o Marcelo, que já há uns anos que lá anda e que já se devia saber mais ou menos o que é, também não nos está a dizer em concreto o que é suposto fazer. Portanto, não há aqui propriamente uma coisa que seja que não seja treta. Eu acho que basicamente a campanha eleitoral tem de ser tudo treta. Quem não basear a campanha eleitoral na treta, infelizmente, não ganha votos. Porque o mais importante é convencer as pessoas a votarem naquele, mesmo que não esteja a dizer nada que seja minimamente fundamentado. E isso é inevitável? Ou seja, a pergunta é se na sociedade que construímos, se isso é sempre assim. Tem que ser sempre assim. Não, eu acho que não é inevitável, mas existe uma coisa boa na maneira como isto funciona, que é todos nós, mais ou menos explicitamente, aceitamos que a política é assim. Portanto, o que é que os políticos estão a fazer? Não é propriamente a resolver problemas, é a ver o pulso do que é que as pessoas querem, não é? E empurrando as coisas mais para um lado e mais para o outro, mas sempre suportados por um grande número de pessoas que já conhecem melhor os problemas e que sabem o que é que se pode fazer e assim, que vão orientando e que vão dando as balizas, não é? O que é que se pode. Portanto, e é graças a isso que funciona, porque se nós tivéssemos só os políticos e tirássemos toda a gente que percebe das coisas, economistas, juristas, epidemiologistas agora e assim, era uma desgraça, não é? Porque eles não conseguiam fazer nada de jeito. Mas, tendo aquela infraestrutura toda de malta que sabe o que é que está a fazer,
depois o político ir dizer às pessoas, olha, fazemos assim, e depois no dia a seguir é o que vai lá à conferência de imprensa disser, afinal fizemos assado, pronto, precisamos de alguém que dê a cara a isso. Não é? Mas no fundo o que tu estás a dizer é que muitas vezes nós criticamos de algum modo até o crescimento do populismo e de movimentos a nível mundial que de franjas da população passou a ser maioritário, que já se elegeram presidentes considerados populistas e isso tudo, mas no fundo o que tu estás a descrever é quase como se tudo fosse populismo, não é? Ou todos fossem, pode não ser igualmente nas mesmas doses ou com as mesmas intenções, mas há uma camada comum. Bem, a ideia base da democracia é que a soberania está no coletivo de toda a gente, portanto, na vontade de todos, contando cada um voto. Eu acho que podemos dizer que isso é 100% populismo, porque é a vontade popular. Agora, como é que se usa esse termo? Usa-se esse termo de uma forma depreciativa quando nós achamos que aquele lado já está a exagerar na treta e já começa a enganar muita gente e já está a puxar as pessoas para tomarem decisões que não lhes vão dar o que querem e assim, então aí chamamos populismo. Mas não é propriamente eu acho que não há uma fronteira clara entre o que é populista e o que não é populista. Não é? Como é que nós podemos dizer que, por exemplo, um partido de esquerda que diz que quer melhorar as condições de trabalho, aumentar o ordenado mínimo e não sei o quê, isso também é populismo, não é? Se calhar consegue fazer um bocadinho, se calhar diz que vai aumentar 30% e aumenta 5%, e foi só os outros 25% é que foi populismo, porque os 5% conseguiu aumentar. Depois, se temos um que quer acabar com a corrupção e nem sequer diz como, claro que isso é mais populismo. Mas não há uma diferença. Mas há uma associação, de facto, aquilo que tu disseste há bocadinho, o populismo tem muita conotação com soluções simples para problemas complicados, mas não é simples, é simplismo, não é? Não é simplicidade, é simplismo. Simplismo é quando se deixam coisas de fora que não podem ser deixadas de fora para responder a problemas que têm uma complexidade, não é? E portanto, não é... claro que se alguém prometeu 25% e só deu 5%, quer dizer, podemos dizer que foi populismo, se já sabia que não conseguia os 25% e prometeu na mesma, ou se foi apenas incapacidade de o concretizar ou a impossibilidade de o concretizar, não é? Mas na intencionalidade há movimentos que se caracterizam por isso praticamente ser a estrutura daquilo que... Sim, eu concordo. Há uma gama de um extremo, não é? O ideal, portanto, no fundo, é a tal escala da treta, não é? Nós podíamos ir do 0 ao 100 e o que acontece é que os partidos estão todos ali do 90% para cima, não é? E nós dizemos, ok, 98% de treta já é populismo, 97,5% ou menos gente ainda aceita. Mas acaba por ser tudo para esse lado, pela maneira como as coisas estão. Não é? Olha, é assim, o populismo é difícil de definir, mas nós sabemos quem é que é o rei do populismo, o deus do populismo. Foi o Sr. Donald, que agora foi-se embora, não é? O que é que o Sr. Donald fazia? Mentia, deliberadamente, e naquilo que era verdade, ele olhava sempre para o lado que lhe dava mais jeito, e ignorava tudo o resto, não é? Portanto, a questão é, há estás a ver alguém mais acima deste super tretista? Bem, historicamente, sim, ocorrem vários nomes bastante famosos desse tipo de coisas, não é? Mas eu penso que no caso do Trump, ele acabou por... Era um populismo assim um bocado incompetente, porque andava sempre a tentar pescar o apoio dos mesmos, que às tantas eram a minoria e pronto, era muito, não é? Portanto, não vejo que seja muito eficaz aí. Mas sim, nós podemos ver, por exemplo, um ponto nessa escala que já está bastante extremo, é quando se chega ao nível de nem sequer propor qualquer solução ou qualquer ação em concreta e simplesmente se está a apelar para emoções das pessoas. Não é? Isto não pode ser assim, temos de mudar porque isto não pode ser assim, ou qualquer coisa desse género. Mas se nós se tentarmos ver isso de uma forma imparcial, nós vemos esse populismo em muitos pontos diferentes. Por exemplo, a criminalização do piropo é um exemplo de populismo. Não é? A proposta de teor sexual é crime se importunar.
Se for teor comercial, religioso, qualquer outra coisa, desportivo, podem vir atrás de mim a querer me vender coisas, mas isso não é crime. Agora, se uma rapariga me disser uma coisa qualquer na rua, eu posso chamar a polícia. Agora, porquê é que isso se tornou crime? Isso é mesmo populismo, porque todos os argumentos para criminalizar isso foram buscar, apelar às emoções das pessoas, com exemplos assim de crianças e coisas assim, que nem sequer tinham nada a ver com a lei aplicada a adultos, mas que esse aí nós podemos tentar identificar esse tipo de coisas extremas, e que agora temos na extrema-direita, mas enfim, sempre surgiu em muitos contextos, que é um apelo à emoção sem se perceber sequer em concreto para que é que aquilo serve. Não é? Mas isso não é apenas, digamos, uma má solução para um problema que se reconhece, ou seja, na verdade, muitas vezes o que está por trás disso nesse caso era a discriminação de género, não era? Não era propriamente, aliás, até ninguém foi a coragem de fazer uma lei que dissesse piropos aos homens não há problema, mas às mulheres são proibidos. Mas pronto, mas seria o caso, o que estaria por trás disso era uma certa discriminação de género que as pessoas achavam inaceitável. Ou seja, o que eu estou a dizer é que, no fundo, mesmo voltando ao populismo político que estávamos a falar há bocadinho, muitas vezes as pessoas querem soluções que condicionam liberdades porque têm medo de certas coisas, não é? E isso são más soluções, mas se calhar o medo em si até existe, não é? Por exemplo, o querer condicionar a liberdade de expressão, esse tipo de cenário do piropo é uma coisa que tem mesmo muito poucas bases, mas na verdade foi aprovado. Mas o querer-se banir certas expressões raciais, por exemplo, é uma coisa que a grande maioria das pessoas concorda, mas se for dissecar aquilo, isso tem imensos problemas por trás, não é? Sim, eu acho que mas essa é uma das características desse extremo, é que perde-se até de vista o problema, perde-se de vista a solução e vai-se agir por pura emoção. Por exemplo, o André Ventura gosta muito de mostrar o problema do rendimento social de inserção em certos grupos de pessoas e assim. Se nós formos fazer as contas, aquilo não é nada e nem sequer faz sentido estar a tirar esse rendimento às pessoas porque elas precisam. Mas isso consegue criar ali uma coisa, a ilusão de um problema, e agora ele pode dizer, votem em mim porque eu vou acabar com a corrupção ou com esse tipo de coisa. E com a castração já não tem nada química, a ver uma coisa com a outra sequer, não é? Mas e isso acontece, eu acho que em todos os quadrantes políticos nós conseguimos identificar esse tipo de problema. Ludwig, e agora ao contrário, já percebemos quem é que é a treta, quem é que faz as tretas, e porque é que as pessoas caem tão facilmente nas tretas? Bem, algumas pessoas caem facilmente nas tretas porque querem, não é? Porque se a treta leva à conclusão que à partida é que querem que os outros também cheguem, então, perfeito, não é? Gostam dela. Exato. Portanto, essa é uma coisa que é preciso alguma disciplina, mas desconfiarmos quando a conclusão é aquela que nós queríamos que fosse. E aí... Isso é pensamento crítico. Sim, é a tal responsabilidade de não nos atirarmos demais à confiança numa coisa antes de ver isso com atenção. Mas depois há no fundo, duvidar de nós próprios, muitas vezes, não é? Isso é sempre, não é? Muitas vezes. Essa é a primeira. A primeira dúvida tem de ser... Isso, na verdade, no fundo, se nós quisermos descrever o que é o pensamento crítico da forma mais elementar, é aquela pergunta, será que eu me enganei? Isso é o passo fundamental do pensamento crítico. Se nós tivermos isso na mente, será que eu me enganei? Já temos estás aberto a todas as opções. Exato, porque aí temos de ver à volta, temos de ver temos de dar o passo atrás e olhar para o que quiser. E às vezes não é fácil, não é? O problema é que aí é um bocadinho aquilo que o Rui também estava a dizer, que fazer isso, bom, vamos imaginar que a pessoa interioriza esse passo, não é? Que já é intelectualmente algo que não é fácil sempre, não é? Até porque nós também estamos muito formatados para dar respostas rápidas a certas coisas e às vezes não nos apercebemos que se calhar algumas delas valeriam a pena pensarmos dessa maneira, questionarmos as coisas, e noutros casos não vale a pena, não é? Mas aquilo que o Rui dizia é que esse passo não se chega só, porque depois o esforço para tu colocares em causa as tuas coisas, se calhar é muito superior àquele que te permitiu chegar àquelas conclusões preliminares que parece que já as tens, não é?
Sim, e esse é outro problema, que é nós conseguimos muito facilmente, sem esforço, aproveitar o conhecimento dos outros, recebendo apenas o mínimo indispensável para usar aquilo, não é? Isso, por exemplo, uma coisa que acontece muitas vezes, a explicar coisas às crianças, se têm dúvidas, não é? Estou a fazer o trabalho de casa. Uma tendência é dizer, isso faz-se assim. Pronto, e a criança vê que faz-se assim. Eu não gosto nada que aconteça isso, portanto, vou logo, sempre que os miúdos tinham dúvidas, agora a mais pequena, vou logo eu, que é para ninguém interferir, e depois posso estar ali 1 hora, por exemplo, se ela, já aconteceu, não é um problema qualquer simples, muito simples de Tipo matemática. Sócrates, fazer com que ela chegue à Exato, e conclusão. estou ali 1 hora a falar e a falar das coisas e a pensar naquilo de maneira diferente até chegar lá. Mas isso eu acho que é preciso tempo, é preciso calma. E ela tem paciência para isso? Para aturar o pai? Pois, quando é para fazer trabalhos de casa, eu posso aproveitar. Porque, por exemplo, eu fazia isso também quando eles me perguntavam coisas, não é? Em pequeninos, perguntam uma coisa qualquer, e eu não aldrabava, começava a explicar e eles viravam as costas e iam-se embora, porque se a explicação era complicada, não tinham paciência para ouvir. Mas pelo menos ficavam com a ideia que havia uma explicação que era complicada, aquilo não era trivial, e depois mais tarde, se quisessem, logo a gente falava nisso, não é? Mas sim, portanto, com trabalhos de casa, já posso dizer, não, isto é importante perceber, vamos com calma. Mas isso sim, isso exige esse esforço, e exige também ter algum gosto nisso, não é? Porque aquele prazer de nós descobrirmos, afinal isto não era assim, é de outra maneira, não é? Que também está relacionado, por exemplo, com o humor, quando nós de repente percebemos uma coisa numa perspectiva diferente e damos uma gargalhada, que é o que acontece muitas vezes com anedotas e assim. Uma pessoa ter prazer nisso e ir à procura desse prazer, acho que é uma parte importante para a motivação do pensamento crítico, porque no fundo o pensamento crítico não é só apenas aquele procedimento, aquela atitude de analisar em si, mas a pessoa tem que sentir vontade de fazer isso, porque senão não adianta, não vai ter esse trabalho. Olha, nós desviámos aqui um bocadinho, voltando àquela pergunta de porque é que as pessoas acreditam tanto nas tretas. Tu no teu texto falavas muito de que o cérebro foi programado para seguir rapidamente e, portanto, o soundbite, aquilo que é fácil é o que entra melhor. Queres desenvolver um bocadinho melhor esta ideia? Não diria programado, mas evoluiu nesse sentido, mas na verdade, na prática, nós não podemos estar meia hora calmamente a ponderar todas as decisões que tomamos, não é? Senão não conseguimos sequer vestir as calças de manhã ou assim, porque as coisas têm de ser feitas pelo seu ritmo. E isso é 99,999% das decisões. É na altura que nós temos de fazer. Quando aparece aquela que até valia a pena dizer, espera aí, responda amanhã, ou vou pensar isso durante a semana, ou assim, não só exige a paciência de agora estar a pensar na coisa durante algum tempo e a vontade de fazer isso, como também exige essa disciplina de agora vou fazer isto de maneira diferente. E eu acho que isso, a maior parte das pessoas não tem nem a deformação por alguma coisa que lhes tenha acontecido na vida para agora começar a pensar assim, nem o gosto em fazer isso, nem o treino para isso, e então cria-se essa dificuldade, não é? Porque há um problema... Mas porquê, Ludwig? Essa é uma questão que me parece também fundamental, que é, numa era de baixo conhecimento, no pequeno texto que eu fiz, mencionava um bocadinho isso, não é? Ou seja, hoje há acesso à informação em perspectivas incríveis. Hoje há, digamos, uma educação num patamar que a humanidade nunca teve e, no entanto, continua a ser um problema, não é? Ou seja, a quantidade de pessoas que está disponível basta vermos agora, por exemplo, em tempos de pandemia, os médicos para a verdade, os juristas para a verdade, e isso aí estamos a falar num fragmento de... ainda mais perigoso, porque esses aí, digamos, que parece quase que usam os mesmos argumentos exatos que os outros, não é? É tipo quase Benfica Sporting, às tantas. E todos reivindicam ter igualdade de validade naquilo que estão a dizer. Mas a questão é, porque é que o sistema educativo, que produziu uma sociedade muito mais culta e com muito mais acesso à informação, não consegue que esse sistema 2, digamos assim, que é o sistema de uma reflexão mais que não é o do imediato, se aplique às situações que se tem que se aplicar, não é? Eu acho que a informação e o conhecimento é um pouco como as vitaminas. Se tu tens falta de vitamina C, se é esse o fator limitante, então tomar vitamina C ficas porreiro. Mas depois vais tomar 5 kg de vitamina C e não te vai adiantar nada, não é? Portanto, se já não precisas da vitamina, estar a tomar a vitamina é inútil.
E o problema aqui é que são os dois fatores. Tu precisas de acesso ao conhecimento. Mesmo uma pessoa muito inteligente, há 500 anos atrás, não ia conseguir descobrir as tretas da teologia, assim, porque não havia maneira de pensar como é que então surgiram os seres vivos, como é que surgiu o universo. Não tinha informação acerca disso. Mas, tendo informação, tem de ter à mesma a vontade e a disciplina, mas e o treino, não se ensina e também? a motivação e a coragem também. E isso não se ensina? Eu acho que é difícil ensinar isso, porque uma componente fundamental disso é gostar de fazer isso. Mas se tu te preocupas nos teus filhos de tenra idade fazer isso, é porque achas que se calhar de tenra idade se pode resolver isso. Não, eu acho que se não fizer isso, é mais difícil que eles adquiram essas capacidades. Eu não tenho evidências que fazendo isso eles vão... Por exemplo, uma coisa que fiz também é instrumentos musicais. Temos aqui vários em casa, porque se eles quiserem aprender a tocar viola ou piano, uma coisa assim... Que idade é que têm os teus filhos? Para sabermos o que é que estamos a falar. Os mais velhos têm 19, a mais pequena tem 9. Mas isso podem tocar a harmónica e o pífaro e o piano baratuxe e a viola e coisas desse género. Portanto, se as crianças não têm instrumentos musicais, é muito difícil que vão aprender a tocar. Claro. Mas se têm instrumentos musicais, também ninguém garante que vão ser músicos, não é? Porque é preciso gostarem mesmo de música e quererem dedicar-se àquilo. Portanto, eu penso que há um problema fundamental nisso. E o que nós temos de fazer no sistema de educação é, no fundo, garantir que toda a gente, garantir a todas as pessoas o respeito por aquele direito de lhes dar as ferramentas necessárias para poderem fazer as suas escolhas, para perceber como é que podem viver em sociedade, quais são as suas liberdades, para desenvolver as suas capacidades e assim. Mas, nesse contexto, eu acho que nós não conseguimos guiar as pessoas para gostarem disto ou daquilo. E mesmo que houvesse uma forma de fazer isso, não ponho de parte que talvez haja técnicas psicológicas ou drogas ou coisas assim, que se calhar no futuro se descubra que possa fazer isso, se calhar não seria ético fazer isso, não é? Não seria ético alterar a personalidade de uma pessoa de maneira a ela gostar de tocar violino ou gostar de pensar em problemas de uma forma mais crítica ou qualquer coisa desse género. Sim. Portanto, eu acho que esse é o problema. É por isso que a informação toda disponível não é necessariamente não resulta necessariamente em todas as pessoas pensar bem. Mas uma coisa digamos, tu gostares que as coisas sejam de uma determinada maneira ou teres fé que o Sporting vai ser campeão. É preciso muita fé. Isso, como tu dizias, não é necessariamente uma treta e tu até podes gostar, digamos, que o mundo, de encarar o mundo como se não existisse maldade e não haver nada, e escolheres isso como conduta de vida, isso tudo, e não há propriamente uma desonestidade, se calhar, se tu estiveres convencido mesmo disso. Mas a grande questão aqui que se coloca é um pouco, na verdade, mexer nas pessoas quando elas são muito novas, levá-las a elas próprias duvidarem das coisas, também tem alguns problemas, não é? Porque parte do conhecimento é adquirido por autoridade, não é? Quando se é novo. Sim, mas eu penso que nós podemos... A maneira como eu acho que podemos pensar nisso é a liberdade de cada um é algo objetivo. É o conjunto de opções às quais essa pessoa tem acesso. E é determinado quer pela ausência de restrições que lhe imponham, não é? De ameaças, castigos, prender ou assim, quer também pela informação que a pessoa tem para poder escolher. Não é? Uma pessoa que nunca aprende a ler não tem liberdade de escolher que livros é que vai ler, porque não consegue ler nenhum. Então nós podemos distinguir entre aquilo que estamos a ensinar para aumentar a liberdade da pessoa, para ela poder escolher, e aí sim até podemos fazer isso à força. A criança não quer ir para a escola, mas tem de ir, porque isso é importante para mais tarde ter mais opções. Certo. Ou aquilo que nós estamos a ensinar para guiar a forma como usa a sua liberdade. Não gostes disto, gosta mais daquilo. Não é, não é do Benfica, é do Sporting, e escreve-se logo à nascença, coisas assim. Certo. E eu acho que essa segunda não devemos fazer. Devíamos fazer só a primeira. Não é fácil encontrar agora a receita para garantir isso, mas pelo menos isso devia ser o ideal, não é?
Vamos Aliás, maximizar o grande pecado da religião é batizar as pessoas logo com 1 ano de idade e, portanto, não tiveram a opção de escolher. Ou não Mas, olha, explicar que há muitas religiões diferentes, não é? Por Isso, exemplo, exatamente. isso aí haveria uma proliferação enorme consciente. de ateus se todas as crianças aprendessem um bocadinho das religiões todas. Não é? Claro. Mas olha, esta mas isto treta... também para responder a essa pergunta, que é uma das coisas que nós poderíamos fazer era treinar a criança a ter gosto em examinar criticamente os problemas, em parar para pensar e assim. Mas será que isso não é também condicionar a forma como está a usar a sua liberdade? Portanto, o que eu acho que nós podemos fazer é mostrar-lhe que isso é uma coisa, é uma forma boa de fazer isso, que tem vantagens e assim. Mas depois, a certa altura, a própria pessoa é que tem de decidir, ok, mas eu não tenho paciência para isso, vou cá pensar desta maneira. Exatamente. Olha, a treta sempre funcionou em pequena escala, em conversa com os amigos, na equipa de trabalho, na família, só depois inventaram uma coisa chamada redes sociais. E a treta saiu da microescala e foi para a macroescala. E de repente a treta entra por todo lado, entra pela política em primeiro lugar, entra por... Tu que és um ativista das redes sociais, um militante ali fervoroso, como é que tu vês, onde é que isto vai parar? Como é que tu vês que isto vai evoluir? Bem, primeiro, eu discordo da premissa e apresento as pirâmides do Egito como contra-exemplo. Portanto, parece-me bastante óbvio que era possível propagar treta a muito larga escala, muito antes do Facebook. Portanto, não é verdade que a treta tenha surgido agora. Agora, o que nós temos... Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, só intervalar, pôr entre parênteses, a pergunta é aquela que o Rui disse, mas na altura das pirâmides do Egito havia digamos, os sistemas políticos, os sistemas sociais eram tão treta, que esse era o menor problema das tretas. Hoje em dia conseguimos criar uma sociedade um bocadinho melhor, mais saudável, com democracia, com pluralidade, com conhecimento, mais livre, no fundo. Sim. E, portanto, a treta que agora existe pode colocar em perigo algumas das coisas. E, se calhar, naquela altura era um mar de treta. Bem, não sei, porque nós temos de pensar também que a resposta a quem não aceitava a treta dominante era muito mais violenta durante a maior parte da história da humanidade do que é hoje, não é? Pelo menos em sociedades como a nossa. Se formos para o Irão ou para a Arábia Saudita, aí já não é? Mas eu penso que a ideia de que estamos agora a entrar num campo muito perigoso porque as pessoas podem facilmente falar umas com as outras não é inteiramente correta. Não é isso que nos deve preocupar aqui. Portanto, agora, não achas que as redes sociais coloquem em risco coisas que eram extremistas numa perspectiva de mainstream? Não achas que há esse risco? Eu acho que há um risco, sim. Há uma coisa muito perigosa nas redes sociais, mas não é aquela que as pessoas pensam. É uma coisa um pouco diferente. Uma conquista recente foi a ideia da tolerância para com as opiniões dos outros. A liberdade de religião, a liberdade política, a liberdade de consciência, todo esse tipo de coisas é uma conquista relativamente recente que faz parte também de tirar o poder de uns que mandam nos outros e de diluí-lo por todos para legitimá-lo assim. Mas estamos agora a ver uma tendência no sentido contrário. E eu acho que em boa parte por causa de um aspecto específico desta tecnologia que nós estamos a usar, que é a capacidade de silenciar os outros quando nós não gostamos deles. O problema aqui não é a possibilidade das pessoas falarem umas com as outras, mas é aquela coisa de nós clicamos no botão, exato, e aquele já não existe. Aquele já não existe no meu mundo. E agora vem alguém e diz, então, mas se pusermos isso como uma lei, mas as redes sociais, os algoritmos também fazem isso de alguma maneira, não é? Os algoritmos fazem, as pessoas fazem, e isso é que me parece ser o perigo, que é a normalização do poder de silenciar o outro. Que foi uma coisa que há algumas gerações, poucas gerações atrás, se percebeu, não vamos fazer isso é tirania, claro. É ditadura, é assim, vamos deitar isso fora. Democracia, todos, a opinião de todos conta. E agora é normal. Mas agora,
começamos a ter, epá, isto é só clicar com um botão e assim, e se eu pusesse isso como lei? Isso é E se agora porque- se alguém dissesse uma coisa destas no jogo de futebol, viesse logo a GNR tirar Mas nomes? Isso é que era- as pessoas fazem isso porque veem o seu moral na rede social como a sua casa, não é? Na minha casa só entra quem eu quero. Não é só, eu acho que não é só isso, é a ideia de que eu posso silenciar o outro porque aquilo que o outro está a fazer incomoda-me. Eu não gosto daquilo que ele diz. Certo. E então, o passinho daí, até, por exemplo, Querer a proibi-lo. divulgação de informação que possa aviltar alguém por causa da raça ou etnia ou região de origem ou assim, é um passo pequeno, porque isso parece uma coisa natural, não é? É mais um botãozinho de Olha, bloquear. Não é? vamos meter aqui alguns comentários de quem está a assistir. O Rui Melo pergunta se a Bíblia é um livro da treta. Uma resposta rápida, Ludwig. por favor. Sim. É? Ok. Enfim, na maneira como é interpretado hoje em dia, sim. É que eu acho que a ideia original, se nós pensarmos como originalmente aquelas histórias eram criadas, eram mais como lições de moral. Não é? Sim. E aí seria uma alegoria, uma coisa assim, para as pessoas ficarem a pensar naquilo. Foram pode tirar a não ser mitologia. treta, não é? É como É literatura, as fábulas no fundo. Sim, como fábulas ou coisas assim. Porque não é propriamente um argumento, não é um argumento manhoso, é uma coisa para as pessoas pensarem daquela maneira. Agora, a maneira como é usado hoje para justificar, por exemplo, igrejas, hierarquia, coisas assim desse género, não é? As mulheres não podem ser sacerdotes porque os apóstolos eram, não sei o quê. Isso já são argumentos da treta, percebes? Portanto, eu diria que sim, hoje em dia, a Bíblia, a forma como é interpretada e usada e assim para construir religiões, é treta. Originalmente, não sei, porque depende agora das intenções de quem é que estava a escrever aquilo. A Francelina Rocha diz que quem acredita na vida depois da morte é porque tem medo da morte. O Comário da Vida acrescenta que julgo que é uma construção de quase todas ou todas as religiões e depois incutindo nos respectivos fiéis. Esta ideia da morte. Comentário rápido também. Quem acredita na vida depois da morte é porque tem medo, Tem medo da morte. Ou seja, se achas que muitas, no fundo, das tretas também têm um bocadinho essa... Ou se isso também já é treta, não é? É emocional ou pelo... Eu não sei se isso será... Eu diria que quem acredita na vida depois da morte é porque os pais lhe ensinaram isso desde criança. Porque sim, o medo da morte por si não nos faz acreditar na vida depois da morte. Eu acho que esse mecanismo parece-me difícil, que é a pessoa, epá, eu tenho medo de morrer, então vou acreditar que não morro, não é? Porque isso não vai funcionar. Agora, se a pessoa está mesmo a acreditar, provavelmente é porque os pais... Esse é um comentário feito por Mário David, exatamente, a dizer que as crianças são religiosas da religião dos pais. Portanto, é muito raro haver o contrário. O Fernando Fortes diz que nesta matéria a política é um mau exemplo, o próprio nome diz tudo, o Presidente da República não manda nada e é simplesmente um representante com poderes limitados e que por acaso pode usar a bomba atómica. Esta eleição presidencial é uma treta? Não, a eleição presidencial em si não é uma treta. Independentemente se funciona, se serve ou não, a ideia fundamental da treta é o argumento manhoso que a justifica. Portanto, a eleição presidencial em si, não. Agora, se alguém vier dizer, por exemplo, é muito importante eleger este candidato porque é o único que representa as pessoas de bem, ou uma coisa assim, isso pode já começar a ser argumentos da treta, não é? Portanto, a treta está a ser construída aí no argumento manhoso e não na coisa em si. Okay. Olha, o Mário David fala aqui uma coisa que eu não conheço, mas tu deves conhecer, que é a Red Hat aboliu o conceito de Master Slave de programação de sistemas computacionais. Isto é algum código? Sim, isso é uma empresa de sistema, distribui sistemas operativos do Linux e essas coisas assim. Mas sim, esse há aí muita treta por trás, que é a ideia que o Master Slave é basicamente quando tens sistemas, um que controla o outro, não é? Por exemplo, nos discos rígidos, isso usava-se muito isso, havia um disco que era o Master e o outro estava configurado como Slave, era o secundário. Mas abolir essa terminologia, argumentando que isso é uma coisa racista e por causa da escravatura e tal, esse argumento sim é uma treta, não é? Porque aquilo não tem nada a ver com... O Sérgio Campos pede para tu contares uma treta em que tenhas acreditado e que agora te rires dela.
Treta em que tenho acreditado. Bem, Vermelho. assim pensando. No fundo, desde quando é que pensas como pensas? Ao fim e ao cabo. Não, há uma coisa, ocorreu-me agora, é um bocado disparatada, mas se não me dão tempo a pensar, é o que sai. Quando eu era miúdo, após algum raciocínio que me pareceu razoável da minha parte, eu concluí que o arroz era o esparguete cortado aos bocadinhos, porque ao contrário nunca ia dar para fazer. Portanto, aí é o exemplo que eu estava a cair numa conclusão um bocado precipitada e a convencer-me que tinha descoberto uma coisa muito, muito inteligente e se calhar insistir um bocado naquilo já seria treta. Portanto, mas, enfim, é capaz de haver coisas mais inteligentes que essas, mas se me apanham assim de surpresa, não consigo. Tranquilo. Olha, para terminar, o Fernando Fortes fala aqui uma mensagem também meio enigmática, quando diz que, e quando um prémio Nobel é atribuído a cenas da treta, quem é que não vai acreditar numa personagem dessas? Mas ele não diz qual é. Eu não sei se ele... Pois, eu não sei se o prémio Nobel é em cenas da treta, ou se é alguém, por exemplo, nós temos o Luc Montagnier, que é um virologista que acredita que defende a memória da água e é um Nobel. Não sei se é isso que o Fernando Fortes tem aqui por trás. E juntava esse aqui ao Rui Moura, que também diz que as tretas que atualmente mais o preocupam são aquelas em que há aproveitamentos de aspectos científicos avulsos e que depois são agrupados de uma forma tretária, digamos assim, para ganhar credibilidade. Ou seja, as duas coisas. A primeira do Fernando Fortes tem a ver com figuras de autoridade que depois dizem coisas que, mesmo não sendo na sua área, aparentemente deviam ser credíveis, e o Rui Moura, que é a construção de tretas com base em coisas que não são treta, não é? Uhum. Mas eu acho que uma pessoa pode chegar a uma conclusão perfeitamente válida por métodos impecáveis e assim, e ganhar o prémio Nobel por isso, e depois noutra coisa qualquer meter os pés pelas mãos e quando tenta disfarçar, começar a inventar tretas para parecer que tem razão. Não há problema nenhum em a mesma pessoa fazer essas duas coisas, não é? Até porque uma pessoa pode ser muito bom condutor e depois uma vez tem um acidente e, enfim, há muitas coisas dessas, não é? Nós não podemos garantir que a pessoa está sempre assim. As tretas no contexto científico não me preocupam minimamente, porque a ciência está mesmo, o espírito científico é aquilo da partida, é tudo treta. Agora vamos descascar naquilo para ver o que é que sobra. Mas, portanto, se aparecem tretas, elas acabam por ser reveladas e assim. Neste momento, as tretas... Porque a ciência, no fundo, tem um mecanismo de autocorreção, no fundo. Ela própria é um mecanismo. É mesmo isso. A ideia é mesmo. Portanto, deitem tretas para a ciência à vontade, que ela sabe muito bem o que fazer com elas. Onde me preocupa mais as tretas é na regulação do comportamento das pessoas, na legislação, na política, nas decisões da economia, assim, porque essas... nós não temos um bom mecanismo para nos proteger delas, a não ser estar constantemente a tentar, enfim, combater contra isso ou assim, mas depende de quantas pessoas é que vão atrás, vão tentar lutar contra as tretas, e isso pode ser mesmo muito perigoso, porque nós podemos ver, o que é que aconteceu no Irão. Claro, não é? Claro. Mas essa dimensão é importante, mas na parte da ciência, não da ciência em si, mas da pseudociência, ou seja, não achas que cruzando com a legislação que estavas agora a mencionar, por exemplo, em Portugal, ainda há pouco tempo, legitimaram-se, creio que 7 cursos universitários no fundo são pseudociência, não é? Quando se mete as universidades a tratar de pseudociência, não estamos a entrar um bocadinho nisso que tu estavas a dizer? Sim, é isso. Esse é um problema. Quando entramos nisso na regulação, quando temos leis para as medicinas alternativas, quando temos leis baseadas em disparates e assim, não é? Aí, porque isso tem consequências, não é? Claro, mesmo o permitir que coisas que não são medicina se façam passar por medicina, tem consequências, mas aí é quando a treta já se torna burla, não é? Nós já estamos a enganar as pessoas para nos aproveitar de algo que vai contra o interesse delas e que elas não percebem que é contra o seu interesse. Portanto, aí tem de haver intervenção do Estado para evitar que as pessoas sejam embarretadas e burladas e prejudicadas por isso. Mas mais perigoso ainda é quando o próprio Estado está a criar essas restrições ao comportamento das pessoas
obrigando a respeitar tretas, não é? E que pode depois começar a acumular-se e a desencaminhar tudo para resultados cada vez piores. Tu conheces a teoria da estupidez do Carlo Cipolla? Não. É uma matriz em que mede em 4 quadrantes o nível de estupidez. E, portanto, a estupidez mede o impacto negativo que tem em mim e nos outros. Portanto, e faz aqui uma matriz que a pessoa estúpida é quando faz uma coisa que faz dano a mim e aos outros. Não é? Senão, se faz só dano aos outros, é um oportunista do que fora. Eu acho que é uma matriz que se encaixa aqui também no pinho na treta. Não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nós estamos a falar, o oposto da treta, um bocadinho falámos do raciocínio lógico, e portanto as pessoas vão muito pela treta quando dizem eu acho, eu sinto. Agora, o que é curioso é que a inteligência emocional é também ela em si um suporte de dados que nos leva a uma conclusão. Ou seja, não sei se estás familiar com isto, que é a subjetividade. Quando eu digo que eu gosto de qualquer coisa, seja de comida, seja de música, isso aí reflete o quê? O meu percurso que eu tive ao longo da vida naquele campo. E se eu gosto de ervilhas, quer dizer que eu sempre, todas as vezes que eu tive a comer ervilhas foram positivas. Se há uma vez em que tu vais comer ervilhas, elas estão estragadas, e portanto não gosto, nunca mais comes ervilhas na vida. Isto para levar a uma coisa que é o dataísmo, conhece o dataísmo, onde nós, seres biológicos, somos sistemas de informação. Sistemas de informação em primeiro lugar os genéticos, depois em segundo lugar também ao nível do conhecimento e da cognição. E, portanto, no fundo estamos quase a falar da mesma coisa, ou não? Se percebi, eu acho que não, porque essa questão de como é que eu mudo a minha subjetividade por causa das experiências que tenho, ou mesmo quando eu aponto para a minha subjetividade como sendo a base, não é? Porque é que eu como ervilhas? Porque gosto, porque sabem bem, e assim. Aí não é propriamente... Não temos um problema de treta, porque não é uma tentativa de justificar algo que eu vejo, eu não consigo justificar isto, deixa-me lá martelar aqui uma coisa qualquer para ver se pelo menos isto parece. Ok. Essa é que é a coisa da treta. Agora, por exemplo, se eu não gosto de quadros de um certo autor, e agora eu digo, os quadros deste autor são ofensivos e isto não pode ser. Aí é uma treta, porque eu estou a saltar, eu vejo que eu não quero aquilo porque eu não gosto, mas isso não tem nada a ver com os outros. Então eu mudo isto, invento aqui esta coisa que é ofensivo. Isto é insultuoso. Isto não é digno. E esse tipo, e aí sim, aí é 100% treta, porque eu estou a arranjar uma coisa manhosa para tentar convencer os outros que temos mesmo de acabar com isto, mas não é só porque eu não gosto. É por causa destas coisas. E isso hoje temos, essa treta, por exemplo, está a pegar em muitos níveis. Mas olha, tu que és um especialista em inteligência artificial, no fundo a treta revela a fragilidade que nós somos enquanto seres humanos, somos frágeis, cometemos erros, não é? A inteligência artificial vai corrigir os defeitos dos homens e vai ser perfeita? E vai ser... Bem, se nós conseguirmos uma inteligência artificial, se nós soubermos como criar uma inteligência, se calhar conseguimos corrigir esses erros, porque muita da treta não vem tanto das nossas imperfeições, vem também das nossas motivações. Okay. E então, se calhar, nós conseguimos criar um sistema de inteligência artificial que não cometa tretas, porque não tem qualquer motivação para isso. Não é? O que é, o que não é, não é, e pronto. Agora, neste momento, nós não conseguimos propriamente criar inteligências. Nós conseguimos é criar sistemas que resolvem problemas que, se fôssemos nós a resolvermos, precisávamos de inteligência. Aquilo que eles usam não é propriamente inteligência, mas resolvem os mesmos problemas que nós precisamos de inteligência para resolver. E então é isso que hoje em dia chamamos inteligência. Chamamos inteligência por nossa causa e não tanto por sim, mas é mesmo, não é? Claro. Porque, por exemplo, jogar xadrez, ok, nós precisamos de inteligência para jogar xadrez, o computador joga xadrez, é inteligência artificial. Claro, mas de qualquer maneira, se tivéssemos um sistema desses, ou seja, se conseguíssemos, por exemplo, o Arlindo Oliveira diz que, no fundo, a inteligência geral pode, na verdade, ser apenas o somatório de todas as inteligências específicas, eventualmente. Sim. Há quem questione isso, mas pode não ser. Mas vamos imaginar que sim. E que depois conseguia resolver esse problema da motivação.
mesmo que não fosse um sistema com a intencional, mesmo que houvesse maneira de programar aquilo para não fazer mal aos seres humanos, nós seríamos sempre completamente subjugados, ou pelo menos um género de umas crianças, porque na verdade essas motivações seriam completamente... Haveria sempre um bypass de uma inteligência que impediria que elas fossem usadas, não é? Bem, não necessariamente impedir. Eu acho que a motivação, o propósito, o objetivo, no fundo, não é algo que faça parte daquilo que nós estamos a chamar de inteligência. Nós podemos, pelo menos nesse contexto, a inteligência artificial, nós podemos distinguir entre o que é que queremos que seja o resultado e a forma como vamos obter esse resultado. Portanto, quando estamos a falar de inteligência artificial, nós estamos a focar na forma como o resultado é obtido. Garantir que chegamos ao resultado certo. Que o carro consegue andar 200 km sem se estampar contra a árvore, que o programa ganha o jogo de xadrez, certo. Coisas assim, não é? E aí a motivação não é o sistema que está a dar, é o que nós dermos. E um sistema que não tenha motivação, que não tenha razão nenhuma para chegar ali em vez dali, não vai inventar tretas, porque a treta surge daquele desalinhamento, certo, entre o que nós queremos que seja e aquilo que aparentemente é. E aí temos de começar a martelar as coisas para convencer para aquele lado. Portanto, aí eu penso que a inteligência artificial não iria dar tretas. A não ser que nós ponhamos isso lá, não é? Agora, criar aí umas tretas. E isso, sim, até há geradores automáticos de artigos pós-modernistas e assim, não é? Portanto, já temos exemplos disso. Para gerar tretas dá para fazer. Rui, só João, aqui, a última pergunta, já passámos aos tempos. Era talvez aqui do Luís Diniz, que diz que seria possível aplicar o método científico à política. Sim, quer dizer, digamos, é possível. O método científico visa dar-nos a compreensão daquilo que é a realidade. E nós podemos examinar aspectos reais acerca da política. Por exemplo, o que é que ajuda a ganhar votos, o que é que convence melhor as pessoas, das afirmações que fazem, o que é verdade ou não. Portanto, nós podemos abordar isso de forma científica, e eu estou convencidíssimo que há muita gente que faz isso, não é? Porque para as campanhas mais a sério, quando está muito dinheiro envolvido, de certeza que têm lá psicólogos e sociólogos, e que cores é que devem levar vestido para aquela coisa, como é que devem falar, e coisas assim. Isso deve estar bastante bem esmiuçado do ponto de vista científico para otimizar isso. Agora, há aqui uma questão que é, no fundo, o papel da política é escolher opções. Nós queremos isto assim em vez daquilo. E isso já não é uma questão científica. Não é? O objetivo, o método científico é uma ferramenta para nos dizer o que é. Agora, o que é que nós fazemos disso? Isso agora cada um decida, não é? Já não é essa ferramenta que vamos usar. Tá, bem, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado, Ludwig, pelo teu tempo, pela tua paciência, pelo teu conhecimento. Tenho a sensação que vamos continuar a falar, mas não hoje. Quero agradecer também a todos que lá em casa participaram ativamente aqui na nossa discussão. O Mário David, o Luís Diniz, o Fernando Fortes, o Rui Moura, o Sérgio Campos, mais gente que está agora aqui a escapar, a Francelina Rocha, a Paula Cruz, o Carlos Rosado. Muito obrigado a todos. Antes de ir embora, só para dizer que para a semana é a última semana do Cogito deste ano. Este Cogito de 2020 foi, por causa da pandemia, foi empurrado para 2021. O Cogito voltará em 2021, mas para já este é o programa. Portanto, na próxima quarta-feira, às 21h30, sempre aqui no Facebook, vamos ter quais são mesmo as profissões do futuro, com o engenheiro Rui Carmo. Hoje, às 8, sempre às 21h30, aqui no Facebook, temos o Pedro Kuprinski, que é um jurista, a perguntar se o futuro vai ser mesmo melhor. E no sábado, excepcionalmente, para encerrar o nosso programa deste ano, vamos dar voz aos cidadãos, a partir das 15 horas, também sempre aqui no Facebook, vamos ter 10 cidadãos que vêm apresentar 10 ideias que transformam para melhor o nosso mundo. Pelo menos esperamos nós, não é? Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Obrigado. Obrigado, Deus. Boa noite.